Nella catechesi di oggi Na catequese de hoje, torniamo ancora sul terzo comandamento, voltamos ainda ao terceiro quello sul mandamento, giorno di o, riposo. o mandamento que fala do Il dia do decalogo repouso. promulgato nel libro O dell'Esodo decálogo, promulgado no viene livro do ripetuto Êxodo, nel libro del é Deuteronomio repetido no livro do in modo Deuteronômio pressoché de identico, maneira bastante ad parecida, eccezione di questa terza com exceção parola dessa terceira dove palavra, compare una preziosa onde differenza. podemos ver uma diferença Nell'Esodo preciosa. il motivo del riposo è Enquanto la no Êxodo, o benedizione motivo do repouso é della a bênção creazione, da criação, nel Deuteronomio no invece Deuteronômio, esso ao commemora contrário, la fine della ele schiavitù. comemora o fim da escravidão. In questo giorno Nesse lo dia, então, schiavo si deve o riposare escravo come il padrone deve descansar, per assim como o celebrare la patrão, memoria della para Pasqua di celebrar a liberazione. memória da Páscoa de Gli libertação. schiavi, infatti, per Com efeito, os definizione, escravos, non por possono definição, não riposare, podem descansar. ma esistono tanti tipi di Mas schiavitù, existem vários tipos de escravidão, interiore che interiore. seja exterior como interior. Ci sono le costrizioni esterne, Existem obrigações come le externas, oppressioni, como as le vite opressões, sequestrate dalla as violenza vidas e sequestradas da pela altri tipi di violência, por outros ingiustizie. tipos de injustiça. Esistono poi le prigionie Existem interiori, também as prisões che sono, ad interiores, esempio, como, i por blocchi exemplo, psicologici, um bloqueio i psicológico, complessi, um i limiti complexo, caratteriali um e limite do l'altro. caráter, outras Esiste coisas. riposo in queste condizioni? Existe descanso nessas Un uomo condições? recluso, Um homem oppresso, preso, può restare enclausurado comunque ou libero? oprimido E pode una persona permanecer tormentata livre? da difficoltà E uma pessoa interiori atormentada por può essere dificuldades libera? interiores pode ser In livre? effetti, ci sono persone che Existem persino in pessoas que carcere até mesmo na vivono una prisão grande libertà di animo. vivem uma grande Pensiamo ad liberdade de esempio ânimo. a San Massimiliano Podemos citar, Kolbe por exemplo, o al São cardinale Maximiliano Vantuan, Kolbe ou che Cardeal Vantuan, trasformarono delle oscure que oppressioni in transformaram luoghi di luce. opressões obscuras em lugares de luz. Come pure ci sono persone Existem segnate da também grande pessoas fragilità marcadas por interiore grandes che fragilidades però interiores, conoscono il riposo mas que ao mesmo della tempo misericordia conhecem o descanso da e lo sanno misericórdia trasmettere. e sabem transmiti-lo. La misericordia di Dio A misericórdia ci de libera. Deus nos liberta. E quando tu ti incontri con E la quando você se misericordia di encontra Dio, com a misericórdia de hai Deus, una libertà você interiore fica grande com uma e liberdade anche interior tão sei grande capace di que trasmetterla. você é até capaz de Per questo transmiti-la. è tanto importante Por isso, aprirsi é alla muito importante misericordia di Dio abrir-se à misericórdia de per Deus, lasciare di essere schiavi para di noi deixar de stessi. ser escravos da tristeza. Che cosa è dunque la vera libertà? O que é a verdadeira liberdade? Consiste forse nella libertà di scelta? Talvez Certamente consiste na questa è una parte possibilidade della de escolha. libertà Certamente e ci essa é impegniamo uma perché parte sia da liberdade assicurata ad e ogni nós uomo e nos donna. esforçamos para que ela seja Sappiamo bene che assegurada a per todos fare os homens ciò e che si mulheres. desidera Mas non sabemos basta bem que per para essere fazer veramente aquilo que liberi desejamos e não é nemmeno felici. suficiente para La sermos vera libertà livres e nem è mesmo molto di felizes, più. porque a verdadeira liberdade é mais do que isso. Infatti, c'è una schiavitù che incatena più Existe di uma una escravidão prigione, que più di una acorrenta crisi di mais do que uma panico, prisão, più di una mais do que uma imposizione di crise de qualsiasi pânico, genere. mais do que uma imposição de È la qualquer tipo. schiavitù del proprio ego, É a escravidão do próprio ego. quella gente che sembra che tutta la Aquelas giornata pessoas que parecem que todo si sta dia rispecchiando nello specchio ficam ali se espelhando, olhando no espelho, se refletindo para ver elas mesmas. e il proprio ego ha una O statura più próprio alta, ego tem uma estatura muito próprio mais corpo. elevada do que o próprio corpo. sono schiavi dell'ego. São escravos do ego. L'ego può diventare un O aguzzino ego pode, che tortura pode se l'uomo tornar um ovunque carrasco sia que e gli tortura o procura la homem più em qualquer lugar onde ele profonda esteja oppressione, e que lhe quella causa che uma si chiama profunda peccato, opressão, aquela che non opressão è que se banale chama violazione pecado, di un codice, que não é uma violação, uma banal fallimento violação de um dell'esistenza código, e condizioni mas a di schiavi. falência da existência Peccato è e a condição de escravidão. alla fine dire fare O pecado é ego, dizer ou fazer ego voglio fare ego. questo, Eu quero fazer isso, quero fazer isso, e non isso, mi isso e importa aquilo. E se não c'è me un importa limite, se c'è un o comandamento, limite, o eppure non mandamento, mi importa se c'è e l'amore.
E não me importa nem se existe amor. Isso é pecado. L'ego, per esempio, O ego, por exemplo, podemos pensar nas paixões humanas, no goloso, no luxurioso, no avarento, no irascível, no invejoso, o preguiçoso, o soberbo, e assim por diante. Eles são escravos de seus vícios, que os dominam e os atormentam. Não existe trégua para o guloso, porque a gula é a hipocrisia do estômago, que está cheio, mas nos faz crer que está vazio. É o estômago hipócrita. Nos faz goloso. Ficamos escravos de um estômago hipócrita. Não há trégua para o guloso e o luxurioso, que tem que viver dos prazeres. A ansiedade pelo ter destrói o avarento, sempre acumulando dinheiro, fazendo mal aos outros. O fogo da ira e da inveja arruinam os relacionamentos. As pessoas invejosas, os escritores dizem que a inveja amarela o coração e a alma. Quando alguém está com hepatite, fica amarela. Os invejosos têm a alma amarela, porque nunca têm a frescura da saúde da alma, porque a inveja as destrói. A preguiça, que foge de qualquer serviço e torna incapazes de viver, o egocentrismo, o ego soberbo, escava um abismo entre si e os outros. Queridos irmãos e irmãs, quem é, então, o verdadeiro escravo? Quem é aquele que não conhece descanso? O verdadeiro escravo e aquele que não conhece o descanso, o repouso, é aquele ou aquela que não é capaz de amar. E todos esses vícios, esses pecados, esse egoísmo, nos afastam do amor, nos tornam incapazes de amar. Ficamos escravos de nós mesmos e não podemos amar, porque o amor é sempre pelos outros. O terceiro mandamento, que convida a celebrar no repouso a libertação, para nós cristãos é profecia do Senhor Jesus, que rompe a escravidão interior do pecado para tornar o homem capaz de amar. O amor verdadeiro é a verdadeira liberdade. Nos separa da posse, reconstrói os relacionamentos, sabe acolher, valorizar o próximo, transforma em um dom alegre toda fadiga e nos torna capazes de comunhão. O amor torna livres, inclusive nos cárceres, nas prisões, mesmo se frágeis e limitados. É esta liberdade que recebemos do nosso Redentor, o Senhor Jesus Cristo. Obrigada.